Começa agora o programa Esse é o Ponto, o programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje no programa nós trataremos do assunto Núcleo de Estudos do Protestantismo. E para falar sobre esse tema empolgante, está conosco a doutora Lídice Meia Pinto Ribeiro. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, professor Mário. É um prazer estar aqui com você. Doutora, nós vamos então iniciar aqui o programa fazendo uma pergunta pertinente e provocativa. Por que foi criado o Núcleo de Estudos do Protestantismo? Boa pergunta. Na verdade, a história do Núcleo de Estudos do Protestantismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie começa em 2015. Em 2015, uma pesquisa assim muito rápida feita na biblioteca do Mackenzie por mim e pelo professor Dr. Alderi Souza de Matos, nós descobrimos que apesar do Mackenzie já ter quase 150 anos de vida na Universidade Presbiteriana Mackenzie, havia muito pouco material produzido por docentes e discentes da universidade. Por exemplo, de 1949 até 2015, nós tínhamos apenas 41 livros escritos por docentes. Depois, quando surgiram as pós-graduações, esse número aumentou um pouquinho. Então, nós tivemos 63 dissertações de mestrado defendidas sobre o tema protestantismo histórico. E dessas dissertações, um número pertence ao Andrew Jumper, um pouco à ciência da religião e algumas a letras. Então, o que a gente percebeu? Duas coisas muito importantes. Primeiro, pouquíssimo material produzido pela nossa universidade a respeito do protestantismo histórico, né? Isso, docentes e discentes. Segundo, o que existia estava concentrado, então, em 3 áreas. O Andrew Jumper, ciência da religião, teologia e um pouco em letras. E aí, não existe nada, nenhuma pesquisa no jornalismo, nenhuma pesquisa na arquitetura, nenhuma pesquisa em marketing, nenhuma pesquisa em nenhuma dessas outras grandes áreas que o Mackenzie tem, direito, por exemplo, direito e protestantismo, não tinha. E sendo assim, a gente começou a pensar, por quê? Por que isso não tem nessa pesquisa? E chegamos à conclusão que talvez muitos alunos e até professores tivessem vontade de produzir material acerca do protestantismo, mas se sentissem tolhidos pela falta, digamos assim, de um grupo que os amparasse, que os apoiasse, que desse essa estrutura para a pesquisa. Então surgiu ali o embrião, o germe de um surgimento desse núcleo, desse grupo de pesquisa que se tornaria o Núcleo de Estudo do Protestantismo. Essa ideia foi levada ao nosso reitor, ao magnífico reitor, Dr. Benedito Guimarães, e ele então aprovou a ideia, abraçou a causa e deu esse nome, Núcleo de Estudos do Protestantismo. E começamos então a trabalhar esse assunto. Submetemos um projeto ao MacPesquisa, a MacPesquisa também abraçou a causa, junto com a chancelaria, e sendo assim o núcleo nasce em fevereiro de 2016, para amparar as pesquisas acerca de protestantismo histórico na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A senhora falou agora há pouco sobre a questão da carência. Então, o núcleo nasce a partir da carência e propõe, obviamente, uma produção para que essa carência possa ser suprida não só na área, como pelo que eu entendi, não só na área da teologia, pela teologia com o protestantismo, mas também, como a senhora falou, no direito, na arquitetura, Isso. no Exatamente. Jornalismo, em outras áreas, para poder fazer, então, o que a gente pode dizer na faculdade de um diálogo? Totalmente. Poder fazer essa questão de um diálogo interdisciplinas, interdisciplinar, intercursos, onde possamos mostrar realmente que o protestantismo ele atinge todas essas áreas e influencia todas essas áreas. Muitas dessas áreas, inclusive, foram desenvolvidas a partir do protestantismo, né? Precisamos lembrar que a própria engenharia, a Faculdade de Engenharia, é a primeira universidade do Mackenzie, né? É a primeira universidade de engenharia do Brasil. Então, tudo isso você tem uma relação muito forte do protestantismo dentro dessas áreas. E por que isso não aparecia na produção acadêmica? Na produção acadêmica. Essa que era a grande questão. Então, dentro dessa mesma perspectiva, mais uma outra pergunta provocativa. Ou não. Qual, então, a importância da Universidade Presbiteriana Mackenzie em sediar esse grupo de pesquisa? A Universidade Presbiteriana Mackenzie parece que foi feita para isso. Feita para isso. A verdade, nós temos aqui 148 anos de história, então, preservada em memória. Temos aqui uma estrutura incrível para acolher a pesquisa.
Temos também pesquisadores de renome na universidade, temos também pesquisadores que têm muita produção e podem produzir mais, né, acolher e orientando os alunos. E, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de fazer do Mackenzie, então, um polo de referência da pesquisa do protestantismo, um polo de referência que seja para o Brasil e, quiçá, mesmo para a América Latina. É interessante, professor Mário, que não existe na América Latina, não estou falando de Brasil, não existe na América Latina inteira um grupo de pesquisa que se dedique a protestantismo histórico. Um núcleo de pesquisas como a gente está criando aqui. Então, a necessidade é muito grande. Muito grande. O Mackenzie, ele é central para o Brasil. Então, ele facilita até o acesso a essa pesquisa, por ser São Paulo, local. É central para o Brasil e se torna também central até mesmo para a própria América Latina como um todo. E o Mackenzie, então, tem tudo para ser esse polo de referência nacional e internacional de pesquisa do protestantismo, de estudo do protestantismo e de memória desse protestantismo histórico. Guardadas as proporções, podemos dizer que a Universidade Presbiteriana Mackenzie pode ser, então, protagonista no sentido da pesquisa, do estímulo para um grande desafio? Eu acredito que o Mackenzie sempre foi o protagonista. Só que isso estava, digamos assim, submetido atualmente a outras pesquisas de outros tipos. Então, Mackenzie está resgatando essa vocação inicial dele, que é realmente demonstrar como o protestantismo pode ser um elemento de transformação da sociedade. E nada melhor do que mostrar isso do que realmente a pesquisa acadêmica. Hoje nós temos vários trabalhos já produzidos pelo Núcleo, nesses 2 anos de existência do Núcleo, que têm sido apresentados em congressos nacionais e internacionais. Isso tem, então, já levado o nome do Mackenzie para muitas universidades aí fora e trazido também alunos de fora a participarem do Núcleo também. Alunos e pesquisadores formados. Eu vou pegar uma fala em uma das suas respostas agora para fazer mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que é chamado de protestantismo histórico? Mas não responde agora não. O programa Esse é o Ponto vai para o seu primeiro intervalo. Voltamos já já. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie, cada vez mais perto de você. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Olá, estamos de volta com o programa Esse é o Ponto. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta em suspenso para a doutora Alides pensar e responder com calma. Doutora, vamos voltar à pergunta. O que é chamado de protestantismo histórico? Ok. Essa é fácil, não precisa ter muita calma, não, é tranquila. O protestantismo histórico, ele também é chamado em alguns lugares de protestantismo clássico ou tradicional. Esses 3 nomes, na verdade, significam a mesma coisa, que são o quê? As igrejas que surgem na pós-reforma e antes do período do avivamento, no caso da Rua Azusa, né, do surgimento dos pentecostais. Então, dentro dessas igrejas, a gente pode abraçar aqui, né, o luteranismo, os luteranos, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista entra também nessa ideia, a igreja congregacional e alguns ainda colocam a Assembleia de Deus e os adventistas, mas isso não é um consenso.
são conhecidos também como o protestantismo histórico no Brasil. Né? Exato. Seria essa... Alguns chamam de protestantes históricos, outros tradicionais, outros de clássicos. Em Portugal, por exemplo, o termo usado é protestantismo clássico. Muito bom. Talvez uma ideia mais próxima da questão dos gregos, né? Não sei. Deixa eu fazer uma outra pergunta no sentido agora de compreender melhor a proposta desse núcleo que tem despertado muito interesse. Então, eu queria perguntar o seguinte: quem pode fazer parte do núcleo do protestantismo, de estudos do protestantismo? Sim. Todas as pessoas que têm algum interesse em estudar protestantismo, principalmente esse protestantismo histórico ou tradicional. Eu quero estudar pentecostalismo, posso? Sim, não vamos restringir, tá? É protestantismo também. Mas o grande interesse seria estudar, então, a relação entre o pentecostalismo e esses protestantes históricos. Aí seria algo muito interessante. Então, todos que têm algum interesse nesse assunto. E é por isso que, desde o seu início, ele já tenta envolver os alunos de Mackenzie e de Andrew Jumper. E, após isso, você já tem recebido alunos que são de fora do Mackenzie. Nós temos pessoas que participam do núcleo, por exemplo, que são de universidades como a PUC, universidades federais, de fora de São Paulo, inclusive. Temos universidades também fora do Brasil, né? Temos universidades também no sul do Brasil, que participam alunos e professores do grupo. Então, a grande questão é, tem interesse em pesquisar protestantismo, tem interesse em conhecer melhor o protestantismo histórico, né, em trabalhar com esse assunto, seja referindo-se à área histórica, seja referindo-se à área de antropologia, como é o meu caso, sociologia, direito, arquitetura. Todas as áreas são bem-vindas e têm interesse de participar do nosso grupo. Então, como fazer parte, né? Entrar em contato, principalmente, precisa haver um currículo Lattes, né? Pesquisador sem Lattes não existe no Brasil. Existe. E isso é uma situação, até mesmo os estrangeiros têm que fazer o Lattes para participar do grupo, porque o grupo é cadastrado no CNPq, e o CNPq exige, né, que cada pesquisador tenha o seu Lattes. Então, ter o Lattes cadastrado, principalmente, e encaminhar um e-mail para algum dos membros do núcleo, né, principalmente os líderes atuais, que é o Dr. Alderi, ou eu mesma, e a gente então vai conversando e já colocando essa pessoa num subgrupo mais adequado e assim por diante. Tá. Nessa proposta de abrir para várias linhas de pesquisa, né, para vários segmentos da vida acadêmica, o núcleo, propriamente dito assim, em termos de produção, em termos de quantidade, a senhora poderia colocar para a gente mais ou menos o que já foi produzido, o que já foi realizado, para que a gente possa ter uma visão mais expandida, né, daquilo que já foi feito? Claro. Eu acredito que o que nós já conseguimos fazer nos 2 anos é já um demonstrativo de que existe muito a ser feito e que existe um grande potencial nesse núcleo. Por quê? Conseguimos produzir um dicionário enciclopédico das instituições educacionais protestantes no Brasil. Um dicionário? Esse dicionário, que vai ser publicado este ano pela editora Mackenzie, ele envolve, eu até fiz uma pequena cola que eu nunca lembro de cor, mas nós temos nesse dicionário, são 129 instituições que são abraçadas nesse dicionário, que envolvendo 76 autores estes que são também de todo o Brasil. Então, autores que vêm lá do Sergipe escrevendo, autores do Sul, tem autores de todas as universidades que você possa imaginar escrevendo para esse dicionário. Bastante gente envolvida. Muita gente envolvida e fez também com que o núcleo ficasse também muito mais conhecido através disso. Esse dicionário, que é o grande produto, ele vai ser um material de referência, porque o que nós percebemos, como sendo o primeiro projeto, é que muitas instituições protestantes nunca tiveram o seu histórico escrito e publicado. São pouquíssimas as que têm histórico escrito e publicado. E sendo assim, muitas delas tinham que ser pesquisadas mesmo, com todo afinco, para ser produzido esse verbete que vai ter de 1 a 5 páginas cada instituição, com fotos. É um material primoroso que vai ser realmente algo de referência para futuras pesquisas. Além desse dicionário que está no prelo, nós já temos também produzidos 7 livros. A gente trabalha muito no número de 7, sabe? Acho que é perfeição. Você vai ver depois. Desses 7 livros são produzidos pelo
por professores nossos do núcleo e por alunos também, que fizeram e produziram durante essa pesquisa de 2 anos e já estão ditados, já estão publicados. Fizemos o lançamento no núcleo, em atividades do núcleo, foram lançados esses livros. Então, só isso já é uma grande produção. Além disso, nós temos também vários artigos já publicados também. São também produzidos 2 simpósios temáticos, né, onde observamos datas muito especiais. No caso, em 2016, comemoramos os 100 anos do Simpósio do Panamá, que foi o primeiro simpósio evangelístico sobre a América Latina. E neste último ano, 2017, comemoramos também a Reforma, 500 anos da Reforma, com um simpósio chamado Outras Faces da Reforma, onde tratamos sobre reformadores além de Lutero, né, para poder traçar uma outra visão da Reforma luterana. Então foi um trabalho muito interessante. Tivemos 3 conferências com temas também inéditos do protestantismo, pesquisas inéditas, temos tido esse cuidado de trazer pesquisas inéditas, como sobre Jean Delery, sobre João de Bolé, tivemos uma sobre o protestantismo reformado no sul do Brasil. Ainda tivemos 3 ciclos de debates envolvendo alunos, onde os alunos apresentaram trabalhos, né? Então isso acaba estimulando a pesquisa e demonstra o potencial que esse grupo já tem. Bom, deu para perceber o tanto de trabalho, ou melhor, deu para perceber a vasta produção em apenas 2 anos de existência do núcleo, né? Uhum. O programa Esse é o Ponto vai para o seu bloco final. Você não sai daí, espere, já voltaremos. Os programas de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão entre os melhores do país. É o que atesta o Ministério da Educação e a CAPES. Em uma avaliação de 0 a 7, a Mackenzie teve um desempenho que merece destaque. Confira: Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Religião, Ciências e Aplicações Geoespaciais, Controladoria Empresarial, Direito Político e Econômico, Distúrbios do Desenvolvimento, Educação, Arte e História da Cultura, Engenharia de Materiais, Engenharia Elétrica, Letras. Saiba mais em nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Olá, estamos de volta com o programa Esse é o Ponto, agora para o nosso último bloco, com essa entrevista boa, agradável, com a professora doutora Lides, que mostrou para a gente o quanto o núcleo de estudos do protestantismo já produziu. Professora, pensando nisso, nos desafios que obviamente tem pela frente, eu queria fazer a seguinte pergunta. Não uma cobrança, obviamente, porque muitos já foi feito, mas quais são as próximas atividades previstas, então, para o núcleo? O que tem se previsto, pelo menos já para este ano, primeiro o início da produção do 2º volume do dicionário, que seria abraçando agora as instituições socioculturais. Então, vamos ter que fazer novamente um levantamento dessas instituições, procurar autores, só isso já é bastante trabalho. Além disso, vamos continuar fazendo conferências, com temas também inéditos, de preferência, sobre o protestantismo, para poder divulgar isso, né, da universidade e fora da universidade. Também já temos previsto a publicação de outros livros, além do dicionário que está lá no Prelo, na editora Mackenzie, para ser este ano, já entregamos mais 2. E bem interessantes. Um sobre a pesquisa da Inquisição Protestante no século XVI, no caso do julgamento de João de Bolé. E outro produto também muito interessante são textos inéditos de Émile Leonard, que também foram traduzidos por um dos membros do grupo, né, o Dr. Marconi, reverendo Marconi, ainda não o doutor, doutorando, mas são produtos também fantásticos que logo vão estar saindo pela editora Mackenzie. E também, claro, vamos continuar a incentivar os alunos e professores a frequentarem os congressos nacionais e internacionais para apresentarem trabalhos sobre o protestantismo,
mostrando então a Universidade de Mackenzie como um polo de pesquisa, um polo de estudos do protestantismo. Só no ano passado e no outro, 2 anos atrás, esses 2016, 2017, conseguimos ir a 13 congressos no total, sendo nacionais e internacionais. Uma participação bem grande de alunos e professores, né, isso tudo pelo núcleo, que mostraram o nome do núcleo lá fora e em vários lugares de São Paulo e fora de São Paulo no Brasil também. Divulgaram, né? Divulgando a Mackenzie. Então, eu acredito que por causa disso, a gente já tem sido procurado por gente do Brasil, de vários lugares, querendo fazer parte do núcleo, querendo conhecer melhor. Por que isso, né? Porque provavelmente esses nossos professores e alunos divulgaram muito bem, pelo jeito. Pelo jeito, fizeram levaram uma boa bem propaganda. o nome do Mackenzie, mostrando que o Mackenzie é uma instituição realmente preocupada com a memória do protestantismo nacional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, no que diz respeito às reuniões. Elas são feitas periodicamente, as reuniões do núcleo? Sim. Além das conferências, que acontecem pelo menos uma vez por semestre, e também um ciclo de debates uma vez por semestre também, onde os alunos inscrevem seus trabalhos e apresentam, então, em forma de breves comunicações, com um tempo, então, para perguntas e uma forma de mostrar o que está sendo produzido, e da gente estar olhando isso também, o que os meninos estão pesquisando, que tem sido pesquisado na universidade. Tem sempre também uma palestra pequena, de máximo 1 hora, feita por um aluno também, o ex-aluno do Mackenzie, de um nível um pouco mais alto, ou seja, alguém que já está no doutorado, alguém que terminou o mestrado, que pode trazer para os alunos de graduação um pouco da sua experiência, um pouco da sua pesquisa, né? Então ele serve como um modelo para esses alunos. Esses ciclos também têm sido semestrais, têm sido muito produtivos. E além disso, digamos assim, o núcleo do núcleo, que são os professores, né, que estão ali envolvidos e que são, digamos assim, e alguns alunos, né, que são a mão de obra mesmo do núcleo, que produzem tudo isso, esses se reúnem um pouco mais frequentemente, porque são eles que vão decidir coisas como, por exemplo, o simpósio, como é que vamos divulgar, quem são os palestrantes, como é que vão ser convidados. Então, para isso é necessário algumas reuniões que não são abertas ao público, mas que são feitas por essas pessoas mais próximas do núcleo. Ok. Mais uma pergunta, a última pergunta, na verdade. E como funcionarão ou como funcionam os subgrupos de pesquisa do núcleo? Boa Fala um pouquinho para a gente. É verdade. Como o protestantismo é um assunto muito, muito amplo, e não temos também como fazer reuniões que abracem todas as temáticas, decidimos dividir o grupo em subgrupos. Esses subgrupos eles vão ter autonomia para se reunirem também esporadicamente de acordo com a necessidade. Cada subgrupo, então, tem um coordenador, que pode também alterar-se com o tempo. Esse coordenador, ele então tem a liberdade de reunir o grupo que tem interesse naquela área, né, e marcar uma data. E é claro, isso vai ser divulgado para todos, mesmo quem é de um outro subgrupo e queira participar, queira assistir, isso é aberto, isso é livre. Atualmente nós temos também 7 subgrupos, como eu falei, a gente gosta dos 7. São 7 subgrupos, começando por um grupo que vai trabalhar questões da protestantismo e linguagem. Temos um grupo de protestantismo e política, um grupo de protestantismo, vou até pegar minha cola, senão vou esquecer, protestantismo e educação, protestantismo e pentecostalismo, protestantismo e esfera pública, protestantismo, secularização e reencantamento do mundo, e o 7º grupo, que seria a historiografia protestante. Por enquanto, são esses os 7 grupos que nós temos, podem surgir até mais subgrupos, e esses subgrupos, então, o interesse é que eles se reúnam até de uma forma até mais frequente do que o grupo como um todo, para realmente dividir interesses em comum, bibliografia, né, fazer uma troca de ideias e, quem sabe, até produzir material junto, que seria muito bom também. E desses subgrupos, por exemplo, temos aqui um dos líderes, que é o professor Mário. O professor Mário é o líder do grupo sobre linguagens. Então, você pode até falar um pouquinho mais sobre esse grupo de linguagem, porque essa é a tua área. Né? Linguagem envolve o quê? Exatamente. Eu fico muito feliz em poder fazer parte desse grupo, né? Desse subgrupo, na verdade, como um líder. E
a minha linha de pesquisa, de fato, é a questão da linguagem, né? A religião e linguagem, confessionalidade e linguagem, e estudar as várias maneiras possíveis, né, que o ser humano tem para expressar a sua fé. Né? E aí a gente pode perceber isso em todas as áreas, né? Porque como nós somos seres comunicativos, seres interpretativos, o tempo todo a gente está fazendo alguma coisa para mostrar para alguém, para falar para alguém, para dizer para alguém. E é claro que, como a gente pensa no protestantismo e como a gente entende uma proposta de cosmovisão e como a gente entende que não há nada que a gente faça que não tenha uma intenção, ou seja, nós acreditamos que qualquer ação ela é baseada em uma intenção. Então, por exemplo, quando você olha para uma imagem, seja ela a imagem que for, um bottom, um crucifixo, um sinal, como religião, a gente percebe essa linguagem que comunica. Né? Nós temos, por exemplo, para o campo evangélico, de um modo geral, para esse protestantismo histórico que nós falamos aqui, você não precisa falar muito, mas se você vê um cacho de uva e um pedaço de pão, isso comunica para você alguma coisa muito séria para a sua fé. Né? Então, nessa proposta que a gente vai procurar trabalhar e vai procurar desenvolver as várias manifestações da linguagem dentro do protestantismo. Então, se alguém tem interesse, por exemplo, em trabalhar música, é contigo? Pode vir falar comigo. Teatro? Teatro, cinema, outdoor, desenhos, sarges, essas coisas todas, porque elas vão remeter para um campo de pesquisa possível para mostrar por que aquela imagem está ali, por que aquele desenho está ali, por que aquela figura está ali, por que aquela cor está ali. Né? Há uma comunicação intencional que a gente vai procurar saber, a gente vai procurar descobrir. Mas, professora Alice, infelizmente, o nosso programa caminha para o final. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a maneira como expôs aí as questões do núcleo e rogar ao Eterno que esse núcleo continue trabalhando e se expandindo cada vez mais, divulgando aí todo o material possível de pesquisa que com certeza eu sei que vai surgir. Muito obrigado. Bem, muito obrigada, professor Mário. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho do núcleo, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem vontade de participar e de repente não sabia, e agora, graças à sua exposição, a gente já está podendo ter essas pessoas também próximas de nós. Obrigado. O programa Esse é o Ponto chega ao seu final. Até uma próxima oportunidade.